Olá, turma do ensino médio, meu primeiro ano. Gente, passamos um período aí afastadinhos, né? Porque vocês estavam em período de avaliações, tivemos feriado. Mas estamos retornando às nossas aulas remotas. E a proposta de hoje é que vocês tenham tipo um momento de tirar dúvidas aqui, através desta aula em que nós vamos estar corrigindo a avaliação que vocês fizeram. Por que isso, minha gente? Porque o conteúdo da TR é o mesmo da A1. Então, a partir do momento que nós estamos corrigindo essa avaliação, já estamos recapitulando os assuntos, refrescando a nossa memória e tirando as dúvidas daquilo que ainda possa ter ficado um pouquinho encalhado e gerar alguma confusãozinha mais para frente. O benefício que vocês têm é que através aqui da plataforma, como as aulas estão sempre gravadas, vocês podem acessar essas aulas posteriormente para rever os assuntos. É diferente da aula presencial, que você só tem aquela explicação do professor naquele momento, né? Com as aulas gravadas, não. Vocês podem reassistir essas aulas, tirarem as dúvidas de vocês também por aqui pela plataforma, e isso facilita bastante para que depois vocês não permaneçam com essa dúvida na mente de vocês. Então, façam uso desse recurso e qualquer coisa eu estou aqui à disposição, tá? Mas por hoje nós vamos fazer as questões comentadas aqui. Vai ser um momentinho breve, eu vou abordar aqui as questões, vou dizer quais foram as respostas, para que vocês possam ir se situando, quem é que pode ter errado, onde que errou, o que pode melhorar. E a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é para que vocês sempre prestem muita atenção ao que diz o enunciado das questões. Eu percebo que muitas vezes os alunos erram porque eles não ficam atentos a isso. Querem já ir correndo, né, para a pergunta. Por exemplo, nessa primeira questão, quem foi o inventor desse equipamento? Aí nem prestou atenção nas características ditas no enunciado sobre equipamento e acaba errando porque se confunde, porque na pressa vai logo no primeiro nome que veio à cabeça ou o primeiro nome que olhou assim rapidamente lá no livro. Então, pode errar por conta de uma besteira, né? Uma bobagem. Outra coisa que eu quero chamar a atenção. Gente, as questões das provas de vocês estão embaralhadas. As respostas são embaralhadas. Então, cada aluno vai receber as respostas em ordens diferentes. Por que eu faço isso? Porque vocês já estão tendo muita mamata. Estão tudo em casa, com o livro na mão, né? Recurso digital aí à vontade para poder utilizar, né? Ou seja, vocês estão tendo aí prova de A1 e A2 com consulta, que nem era para ser. Então, o mínimo que eu posso fazer é dificultar um pouquinho a vida de vocês, porque senão é mamão com açúcar, né? E não pode ser também assim, senão como é que a gente vai estar se avaliando? Não fiquem nessa neura de tudo ficar procurando no livro, não, porque muitas vezes os alunos perdem mais tempo procurando do que respondendo e no final ainda acabam errando. Então, o que é o ideal fazer? Vocês estudarem o conteúdo, porque aí até mesmo na hora de, se for o caso de procurar alguma resposta, você já está situado nas páginas do onde está cada coisa. Então, isso vai facilitar a vida de vocês também. Sem contar aqui, você procurando ali, você não está aprendendo nada. Você está enganando só a você mesmo, não é a mim não, tá? É a você. Certo? Então, consciência aí. Vamos lá. Primeira questão. A fotografia mudou o pensamento artístico do século XIX. Mas bem antes dela evoluir ao ponto que conhecemos hoje,
em que as câmeras digitais cada vez mais são procuradas pela sua ótima resolução de imagem, existiu o daguerreótipo. Quem foi o inventor? Aí eu coloquei a imagenzinha aí para vocês do daguerreótipo, para vocês lembrarem quem é. E tem aqui vários nomes. Dom Pedro II. Bom, Dom Pedro II ele era um apaixonado por fotografia, mas ele não inventou nenhuma máquina fotográfica, tá? Ele adquiriu esse equipamento, mas não foi ele que criou. Louis Jacques, ou Louis Jacques, será que foi ele? Vamos ver. Foi Louis Jacques. Nicéphore Niepce. Ele foi dos primeiros a estudar fotografia, a fazer fotografia, mas não foi ele que criou o daguerreótipo, tá? Louis Comte, outro Louis aí, né? A professora botou isso só pra casca de banana. Foi. Foi. Mas, ó, esse Louis Comte parece que foi quem trouxe, se eu não me engano, foi ele que trouxe a fotografia ao Brasil, tá? Se eu não me engano, foi ele. Sebastião Salgado é um fotógrafo brasileiro bem conhecido, bem famoso, que gosta muito de trabalhar com fotografias sociais em preto e branco. E ele utiliza esses estudos fotográficos, assim, de uma maneira bem, não só jornalística, mas ele pega a emoção daquela sociedade que ele está fotografando. Muitas vezes ele passa um período habitando naquela região, vendo o dia a dia das pessoas, para, assim, através da fotografia, fazer as suas capturas e depois transformar aquilo em exposição. Então, nós já sabemos aqui que foi Louis Jacques. Louis Jacques Daguerre. Eu não botei o Daguerre para dificultar, porque se eu botasse Daguerre, vocês já iam saber daguerreótipo, Daguerre. E eu não sou boba, tá? Mas foi ele, Louis Jacques, certo? Segunda questão. Perdeu gradativamente a visão. Então, se está falando que perdeu gradativamente a visão, já sabe que eu estou falando de alguém aí. Porém, isso não foi impedimento para que continuasse com sua arte e pintava belíssimos quadros de ninféias. O que são ninféias, minha gente? É a Vitória Régia, tá? A gente conhece popularmente como Vitória Régia, as ninféias. Chegando a criar séries com esse tema, ele era apaixonado por essa planta. Foi o principal artista do movimento impressionista, interessante, sendo ele quem melhor o representou. Quem foi esse pintor? Claude Monet. Monet, não tô falando Manet não, tá? Claude Monet, ele realmente foi o principal artista, foi quem mais se destacou. E ele foi realmente perdendo gradativamente a visão. Essa informação tem até no livro de vocês, tá, minha gente? Então, era só ter dado uma lidinha aí sobre a biografia de Claude Monet que vocês acertariam facinho essa questão aí. Terceiro, alguns trabalhos meus, isso aqui é a fala de uma pessoa, tá? Alguns trabalhos meus se aproximam do expressionismo. Quando se diz expressionismo, a referência é o expressionismo alemão. A grande sala onde essa língua se tornou universalmente conhecida. Então, esse texto aí, essa fala que vocês estão vendo é de Rubem Grillo, em gravura. Arte brasileira do século XX. Desse livro aí, tá? São textos de Leon Kossovich, Maiara Laudana e Ricardo Rezende, apresentação de Ricardo Bindolin. Vamos lá.
A afirmação do artista e a comparação das gravuras nos permitem perceber que gravuras, estas duas aqui, eu não sei se vai ficar visível para vocês. Ai, meu Deus, deixa eu focar aqui. Gente do céu, a iluminação não tá colaborando. Pronto, acho que agora deu, certo? Essas gravuras aí. Da obra O Grito e uma outra que tem aqui. Aí pede que vocês digam o que nos permitem perceber essas duas gravuras. Então, você vai marcar a alternativa correta, certo? A alternativa correta da questão 3. Permitem perceber a mesma estética, ou seja, o mesmo visual, o mesmo padrão de beleza, o mesmo conceito visual das duas obras, certo? Onde a figura humana aparece em primeiro plano, ou seja, perto de quem está observando, perto do espectador, é o primeiro plano. E o fundo é uma composição caótica e abstrata. O que é algo caótico? Confuso. É aquilo que tem, nossa, uma coisa caótica é aquilo que está numa confusão, que chega da agonia, assim, uma coisa bagunçada, tá? Então, é essa a alternativa correta. Quarta questão. Nas últimas décadas do século XIX, vários acontecimentos mudaram o rumo da sociedade. No campo artístico, o movimento impressionista foi um deles. Então, a gente já sabe que aqui vai falar sobre o impressionismo. O que é correto afirmar? Que foi irrisória sua significância na história da arte? Irrisória, gente, é o mesmo que dizer assim, foi algo que, né? Sabe aquilo que não fede nem cheira? Tanto faz como tanto fez? Ah, não teve tanta importância assim, não. Muito pelo contrário. Foi o pontapé inicial aí para a história da arte moderna. Então, teve muita importância, sim. É considerado um dos últimos movimentos da arte moderna? Muito pelo contrário. Foi o primeiro. Interessava-se por elementos como a luz, cor, transparência, a composição e as pinceladas. Sim, exatamente isso. Essas são as principais características do impressionismo. Teve origem no Brasil no século XIX? De jeito nenhum. Nada a ver, nada a ver com o Brasil, até porque foi através de Claude Monet, tá? Originou-se de elogios e críticas positivas dos representantes da academia. Elogios, minha gente. A gente já sabe que a expressão impressionismo foi dita de uma forma pejorativa, como uma forma crítica de querer realmente esculhambar com aquele movimento, de querer falar mal, então não tem nada a ver.